Olá, eu sou Hiroto, aluno e graduando de Engenharia de Computação. E estou aqui para apresentar um projeto que tem como tema análise de dados de radar meteorológico banda C com o uso do PyArt. O orientador da pesquisa é o Dr. e professor Fernando Neves e o colaborador é o professor e doutor Sandro Isidoro. Em decorrência das variações climáticas que estamos tendo nos últimos tempos, o monitoramento e análise de dados resultante dos radares meteorológicos se tornam cada vez mais relevantes para o desenvolvimento de estratégias tanto econômicas quanto prevenção de desastres naturais. Então, a pesquisa aqui se baseia antes do tratamento dos dados. Primeiro, analisando o comportamento dos arquivos fornecidos, retirando dado por dado, além também de uma criação de uma interface gráfica para auxiliar na interpretação de algum arquivo específico. Foi realizado uma parceria com a CEMIG, que forneceu a fim de estudo os dados, os arquivos do radar meteorológico. Inclusive, esse radar meteorológico ele fica localizado no Morro do Elefante, no município de Mateus Limes, em Minas Gerais, ficando uma localização bem estratégica, a cerca de 1.270 metros de altitude e quase sem barreira na sua área de influência, o que possibilita uma ampla varredura. Sem contar que no monitoramento ele tem uma eficiência, pois ele consegue ter um raio de 250 quilômetros. A primeira etapa do projeto consiste em entender como que funciona a biblioteca PyArt, que utiliza a linguagem Python, e como utilizá-las para interpretar os dados fornecidos. Dos dados fornecidos, a análise se baseia a princípio no entendimento de como que funciona o comportamento do radar meteorológico. E com isso, as variáveis que podemos jogar foram o tempo que o dado foi retirado e a sua elevação do dado conforme a captação que teve com o radar meteorológico. E com isso nós podemos entender algumas características das coletas de arquivos e o que eles representam. Mas como são muitos dados, é preciso ter um processo de automatizar a leitura de dado por dado. E com isso foi desenvolvido um programa, que a gente pode ver na imagem a seguir, ou pelo menos um trecho dele, que permite uma leitura de dados e dados dentro de uma pasta, que no caso foram mais de 950 arquivos, especificamente 956 arquivos fornecidos, ou que pelo menos foram dados para leitura. Isso tudo dá aproximadamente 1 GB de metadados para serem estudados. Com eles, nós retiramos algumas informações, tanto da matriz de refletividade, que é voltada para análise de previsão do tempo, como também a elevação e o tempo, como já foi falado antes, serve mais para auxiliar no entendimento do comportamento do radar meteorológico. Com isso, nós temos o seguinte gráfico, que é o gráfico de elevação e tempo, retirado naquele processo que eu tinha dito antes, o processo automatizado, né? Com base nos resultados representados no gráfico, percebe-se que a maior parte dos dados tem uma diferença de aproximadamente 30 segundos, e que na faixa dos 5 a 10 minutos percebe-se que há um ciclo de elevação reiniciado. Isso significa que o radar ele faz a sua varredura, retira o dado, ou seja, o arquivo, cada varredura é um arquivo, fez uma dada elevação, sobe, inclina a antena, faz a varredura, e esse processo fica em um ciclo. E esse ciclo durou em torno de. Todo esse ciclo repetitivo durou aproximadamente 8 horas de atividade do radar meteorológico. Por fim, foi feita uma interface gráfica usando o Tkinter. Eu acabei pulando aqui um pouco o slide, mas além dos dados, além do gráfico com a, com a, com a elevação e tempo, também foi retirado algumas informações para futuras análises, como é a matriz de refletividade, que no caso está uma matriz mascarada. E por fim, a interface gráfica, que foi o que nós utilizamos a partir da biblioteca Tkinter. Nela podemos pegar um tempo específico de um arquivo, o tamanho de dados de varredura e outros que podem ser facilmente modificados, conforme a necessidade. O projeto de pesquisa permitiu a compreensão de diversos aspectos da engenharia de computação em consonância com a engenharia ambiental, tal como as questões de análise no ramo de geociência, com ênfase na previsão de chuva com radares meteorológicos, quanto questões voltadas no segmento de captação, leitura de dados e a criação de uma interface na computação.